Então, pessoal, vamos fazer reverência nesse momento para começarmos a leitura das Gotas Védicas e a explanação pela Devi. Respire profundamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 15. Os Pandavas se retiram no momento oportuno. Verso 30. Por causa dos passatempos e das atividades do Senhor, e devido à sua ausência, parecia que Arjuna se esquecera das instruções deixadas pela personalidade de Deus. Mas, de fato, esse não era o caso. E, novamente, ele se tornou senhor de seus sentimentos. Senhor dos seus sentidos. Repetindo o verso. Por causa dos passatempos das atividades do Senhor, e devido à sua ausência, parecia que Arjuna se esquecera das instruções deixadas pela personalidade de Deus. Mas, de fato, esse não era o caso, e novamente ele se tornou senhor de seus sentidos. Verso 31. Porque ele possuía cabedal espiritual, as dúvidas da dualidade foram completamente cortadas. Assim, ele se livrou dos três modos da natureza material e situou-se em transcendência. Não havia mais nenhuma possibilidade de ele se enredar em nascimentos e mortes, pois estava livre da forma material. Repetindo o verso 31. Porque ele possuía cabedal espiritual, as dúvidas da dualidade foram completamente cortadas. Assim, ele se livrou de três modos da natureza material e situou-se em transcendência. Não havia mais nenhuma possibilidade de ele se enredar em nascimentos e mortes, pois estava livre da forma material. Jai, gratidão pela essa oportunidade da leitura. Hare Krishna. Hare Krishna, Namastê, bom dia. Obrigado, Tulasi. Eu vou ler o sânscrito aqui. Om Gitam Bhagavata Gyanam Yattat Sangramamurdhani Kala Karma Tamorudam Punar Adyagamat Prabhu. Verso 31. Vishoko Brahma Sampatya Sanchina Dvaita Samsaya Lina Prakriti Nargunyad Alingadvad Asambhava. Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militam Yena Tasmai Shri Kudave Namaha. A Bhagavad Gita, o diálogo que Krishna teve com Arjuna na batalha de Kurukshetra, antes de começar a batalha, né? Vocês lembram que ele pediu a Krishna para conduzir como é que chama? A carroça, não sei o nome exatamente, no meio da batalha, porque ele queria ver quem estava no campo inimigo. E é nesse momento que ele titubeou, ele teve essa crise de pânico, ele disse, eu não vou mais lutar. E aí Krishna disse, ok, senta, amigo, eu vou te ajudar. E aí ele, se diz que, parece que foi 1h30, toda a Bhagavad Gita, os 700 versos, Krishna e Arjuna tiveram esse diálogo durante 1h30. Então, Arjuna, como era um ser assim, extremamente avançado e purificado, né, o sentido, a inteligência e a memória e tudo de alto nível, alta performance. Então, ele entendeu, ele memorizou, ele entendeu tudo muito rápido, tanto é que no último capítulo da Bhagavad Gita, então Krishna pergunta, bom, agora eu já falei tudo, agora você decide o que você quer fazer.
E Arjuna disse, sim, eu entendi, eu vou lutar, eu vou assumir meu Dharma de Kshatriya, né? Então, isso significa que ele entendeu as instruções, o conhecimento que Krishna lhe transmitiu, e ele, né, pegou sua arma e foi, assumiu o seu Dharma de Kshatriya, de guerreiro. Então, ele está... Você pode passar para o verso 31, por favor, Tulasi? Tá. Baixou um pouquinho? De subir, perdão. Uhum. Então, ele está falando que Arjuna ele se livrou das dúvidas da dualidade, né? Essa dualidade, né? Essa dualidade ela é influenciada pela... Está cortado, Tulasi. Essa dualidade ela é influenciada pela essa a influência dos três modos da natureza material. Ora é paixão, ora é ignorância, ora é bondade, né? Em 24 horas do dia, a gente oscila com a influência dos três gunas, dependendo do nosso estilo de vida, do que a gente come, como a gente dorme, como nós estamos despertas e lúcidas, nós somos influenciadas. E quanto a gente cultiva a determinação de praticar o sadhana de forma correta, para se livrar justamente dessa identificação com o personagem. Na verdade, o que nos tira toda a inteligência da alma, a inteligência da consciência, é essa identificação com o personagem. E aí, quando nós nos identificamos com o personagem, aí nós nos livramos à influência dos três modos da natureza material, e isso é constante, né? Por isso que a gente, às vezes, toma decisões erradas, nós temos reações erradas diante de uma dificuldade, porque a gente atua levado, influenciado pelo modo da paixão, aí a gente briga, insulta, fica assim, irado, ou pelo modo de ignorância, a gente fica tipo tolo, meio estúpido. Então é assim, essa influência, ela é terrível, ela nos tira a nossa lucidez, o brilho, né, da alma, do Atma. Então, aqui parece que Arjuna, porque quando ele chegou, né, ele voltou para Dwarka e Maharaj Yudhishthira, que era o seu irmão, ele o viu num estado, assim, total de depressão, totalmente abalado, é porque ele tinha deixado a associação de Krishna, não, e ele tinha desenvolvido um amor, uma relação de amor profunda com Krishna. Era uma amizade assim real, um amor real, não era só, eu amo Deus, não. Era um sentimento real de abandono, né, de ter deixado esse grande amigo, né, Krishna. Mas ele logo voltou à razão, ele logo se recompôs, e isso significa o quê? Que ele estava consciente das instruções de Krishna, e esse conhecimento que Krishna ele transmitiu a Arjuna, o resultado foi o quê? Que ele teve lucidez da sua condição de estar condicionado, né, a essa identificação, e aceitar e entender esse condicionamento é o primeiro passo para o despertar, né? Você não pode se pretender ser um iluminado, consciente, desperto, se você não entende a base. A base é que nós não somos este corpo, que é quando você estuda, né, com a ajuda da matemática contemporânea, da física quântica, física de partículas bem pequenininhas, você entende que este corpo é uma fórmula matemática na base. Matemática é um aplicativo virtual, ele não é real. Então, a gente pode dizer, afirmar com propriedade que este corpo, a matéria propriamente dita, ela não existe. Sim, mas eu toco, eu sinto, me dói. Sim, de forma pragmática ela é real, mas analisando de forma empírica, metafísica, ela é virtual, ela não é real.
Então, significa que nós estamos numa simulação. Então, a alma, a consciência, ela está presa, certo? Numa simulação, é uma condição que ela está presa nessa realidade virtual, pensando que é real. Esse é o grande problema. E essa é uma condição criada, quer dizer, é uma inteligência tão refinada a nível Deus, que ela tem um objetivo por trás disso, de existir. Não é a maldade de Deus ou da criação, né? De estar nessa condição de uma ilusão, né? Um sonho. Não é, tem uma razão por trás disso. E nós estudamos isso através do conhecimento védico. Então, o conhecimento que Krishna transmite a Arjuna na Bhagavad Gita, ele é fundamental para poder tirar a alma, né? É uma operação cirúrgica, dói. Por isso que muita gente, quando lê a Bhagavad Gita, a compreensão real, como ela é realmente, não como é interpretada por muitas pessoas que não entendem Krishna, certo? Como uma pessoa real, e fazem suas próprias elucubrações. Eu estou falando da verdadeira Bhagavad Gita como ela é. Eu não estou defendendo o movimento pela consciência de Krishna, eu estou defendendo a Bhagavad Gita como ela é. Srila Prabhupada, Swami Prabhupada, ele traduziu a Bhagavad Gita realmente como ela é, como ela deve ser entendida, porque Krishna ele era realmente uma pessoa que existiu, e Arjuna também era uma pessoa que existiu, então o diálogo deles foi real, e nós temos a prova, porque teve um clarividente, Sanjaya, que ele via o que estava acontecendo na batalha de Kurukshetra, né, no campo de batalha, ele viu e ouviu, transmitiu para o rei que era cego, e os escribas do rei escreveram. Foi a primeira edição da Bhagavad Gita. Então, não é um conhecimento assim que foi... A gente não sabe de onde veio. Então, a fonte dela é real, é realmente provada, né? Então, esse conhecimento que Krishna transmitiu é uma arma poderosa para destruir a nossa ignorância, de quem realmente nós somos, onde nós estamos, e com esse conhecimento nós conseguimos transcender, ou pelo menos controlar a fúria, a loucura da mente, para que ela seja controlada, que ela entre num estado mais de harmonia, de paz, e somente nesse estado de mais harmonia, de paz, que nós conseguimos falar de espiritualidade, né? Ou estudar, ou entrar nos temas espirituais. Sem essa paz no coração, com dúvidas existenciais, com crises existenciais, não tem como você falar de assuntos superiores, de assuntos espirituais, transcendentais, não tem como, né? É como você quer fazer um bolo, você tem que começar pela base da base, que é o que é farinha e tem que ter fermento. Senão nem adianta você colocar frutas maravilhosas, cremes incríveis, baunilha pura, não adianta. Se você não tem a base da farinha e do fermento, isso daí que vai constituir a base do bolo. Se você não tem isso, nem adianta você pensar como é que eu vou decorar o bolo, nossa, fazer uma coisa linda. Não, não adianta, né? Então tem que ter a base sólida, que qualquer bolo do mundo inteiro, que seja China, Brasil, Inglaterra, Índia, a base é a mesma, tá? Então, para você falar de Deus ou dos seus passatempos transcendentais, se você acredita que ele tem passatempos transcendentais, você tem que ter uma base sólida, né? Para entender a diferença que é você, quem é a pessoa suprema, e por que a gente está envolta nessa simulação, né? Essas são as bases. Então, se você ainda não entendeu as bases, você não vai entender o é mais elevado, né? Você tem que começar pela álgebra aritmética, para você depois evoluir na matemática, no cálculo,
né, que é o mais avançado. Então, a gente tem que começar pela base. Então, aqui nós estudamos a base, né, com Prabhudevananda, as bases do tratado, o Teorema dos Sonhos, é essa base que nos faz entender, aprofundar a Bhagavad Gita, certo? Que nem a Bhagavad Gita a gente entende, já é tão elevada a Bhagavad Gita. Então, nós temos um estudo paralelo, onde nós estudamos a Bhagavad Gita e uma lente de precisão do conhecimento védico, e que não é difícil, a vontade, né? Quando você tem uma força de vontade, um desejo de entender, como diz o verso, né? Que Tulasi, a sacerdotisa, ela, então, deixamos Satatayuktanam, né? Deus no coração dá inteligência daquele que tem um desejo sincero de entender. Você pode ser analfabeto, nunca ter ido na escola, na faculdade. Se você tem um desejo sincero, a pessoa suprema no coração, o Paramatma, vai te dar essa inteligência. E ou pelo menos ele vai te dirigir a alguém que tenha já essa inteligência, mesmo se você não tem, ele vai te dirigir a alguém que tenha essa inteligência e vai te ajudar a entender esses temas tão elevados, mas que são fundamentais se nós queremos nos iluminar, nos autorrealizar, né? Então, nós temos que começar pelo fermento de base, é fundamental. Senão, não tem como ter o bolo completo. A gente tem que ter uma base bem, né, sólida, bem feita, para poder entrar nos temas superiores. E Arjuna, aparentemente, ele, como era um ser já muito evoluído, senão ele não estaria na Associação de Krishna, né, como seu amigo, quer dizer que ele era uma alma liberada. Ele só entrou tipo um ator para que essa Bhagavad Gita possa ser apresentada ao mundo. Então, Arjuna, ele viveu um papel, né, de ignorante, ilusionado, mas, na verdade, nós podemos ver que ele era uma alma extremamente avançada, senão ele não teria Krishna como seu amigo associado íntimo, né? Então, aparentemente, ele, sim, ele entendeu rápido, né? Ele conseguiu que Krishna, com sua espada, corte a sua ignorância. Então, nós temos que desejar ser como Arjuna, chegar ao ponto que nós vamos conseguir, com a espada do conhecimento de Krishna, tirar essa ignorância que nos dá tanto sofrimento e nos impede de brilhar nessa luz da autorrealização. Então, vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Namastê, Om Shanti, Hare Krishna.